Coisa boa. Vou fazer uma para mim. Acharam aí? É 1 de João, não é João não. 1 de João, capítulo 4. Acharam? Então dá uma olhadinha para mim aqui. Deixa eu só dar uma contextualizada. Irmãos, vocês têm discernimento das coisas? Você sabe espiritualmente, dentro do mundo espiritual, o que é discernir? O que é julgar ações? Porque a palavra discernimento do grego é isso. Diácrisis significa julgamento de ações. A Bíblia me dá condições de julgar atitudes. Ouça isso com atenção. A Bíblia me dá condições não de julgar pessoas, mas de julgar no diácrisis a ação ou a fala da pessoa que está em minha volta, dentro do mundo cristão. Quando nós olhamos para esse ponto aqui, nós entendemos que diácrisis é o termo usado do grego para discernir ações, atitudes e principalmente a palavra liberada para com a igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, vai dizer que o dom do discernimento de espírito está na lista daquilo que Paulo propõe. Discernir os espíritos que estão por trás da fala é importantíssimo. E ter o dom do discernimento dos espíritos é mais ainda. E a Bíblia diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus que o dá. Então, um dos dons que me chama a atenção e que eu digo para vocês que eu tenho é o dom de discernimento de espíritos. Um dom que Deus me agraciou. E é um dos dons que, se um líder, um pastor não tiver, ele possivelmente vai ter muitas adversidades ministeriais. Porque o que mais existem são pessoas tentando dar ideias, e nem todas as ideias elas são produtivas para o reino. E muitos vão tentar enganar um líder. A liderança, no sentido geral da palavra, catapultando agora para o mundo secular, precisa desse dom, desse discernimento, desse entendimento. Se você for para a Umbanda, o Candomblé, se você for para a linha branca ou a linha preta, a negra do Candomblé, você não vai ver essa confusão. Você não vai ver essa confusão que existe no meio cristão. Se você for para o catolicismo, você não vai ver essa confusão que existe no nosso meio dos crentes. Mas no meio dos crentes tem muito aqueles que usam dos termos Deus falou para mim te dizer, Deus me mandou te dizer. Eles agregam isso como se fosse deles, e eles liberam palavras, e eles fazem isto. Se você não tiver o discernimento de espírito, você acaba entrando nas falsas promessas e profecias que acabam derrubando você. Porque as pessoas hoje, elas têm essa tendência. E isso acontece só no nosso meio. Você não vê isso no candomblé. Você não vê isso no catolicismo. Você não vê isso no espiritismo. Você vê pessoas se apropriando de Deus e lançando sobre a igreja. E aí a igreja não tem o discernimento e ela não prova a ação através da palavra. Ela não prova a ação.
E a Bíblia nos manda provar a ação, porque muitos falsos profetas estão pelo mundo. Só que quando eu olho para esse ponto, eu analiso que nós precisamos fazer uma horizontal, espalhar, abrir um leque de entendimento e saber em quais áreas nós precisamos discernir a nossa vida. Por que muitas pessoas estão doentes? Por que muitas pessoas odeiam igreja? Por que muitas pessoas odeiam estar numa igreja? Por causa das meninices e por causa da falta do entendimento, do discernimento, de julgar a ação de muitas pessoas. E o que nós precisamos entender é que se nós somos de Deus, e nós somos, nós precisamos orar e buscar em Deus esse discernimento para nossas vidas. O discernimento de quem somos. O discernimento daquilo que Deus falou de fato. E se você não sabe como discernir, a primeira coisa que você tem que aprender é ler Bíblia. Porque a única forma de discernir se aquela palavra vem de Deus ou não, é ter entendimento teológico daquilo que a Bíblia expõe para nós. E você provar a ação. Provar a ação. O Diáconis vai dizer, você pode julgar a ação e a fala. Você não precisa julgar a pessoa, mas a ação e a fala. Porque alguém vai dizer assim, Deus usa só pastor. Não. Se preciso for, Ele usa qualquer um. Ele usa seres humanos. Mas se os seres humanos não falarem, a Bíblia vai dizer que até as pedras vão clamar. Deus vai usar a jumenta de Balaão. Deus vai usar terremotos, maremotos. Deus vai usar a natureza. E se você é de Deus, você vai ter discernimento que é Deus quem está falando. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais discernimento das coisas eu terei. Mais discernimento de quem as pessoas são, eu vou ter. Mais discernimento de quem as pessoas estão falando, eu vou ter. Escuta. É mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. Quem não se alegra contigo nas suas conquistas, discerna isso. Se essas pessoas que estão com você não se alegram contigo nas suas conquistas, tem esse discernimento. Essas pessoas não são para caminhar com você, porque elas não se alegraram. Agora, chorar com você, qualquer um chora. Quem é que não chora com a desgraça? Quem é que não chora com a dor? Eu já chorei em velório de pessoas que eu não conhecia. Você chora assistindo o filme do Titanic. Você chora assistindo o filme da Lessie, de Rin-Tin-Tin, quando morria, levava uma flechada. Os mais velhos não sabiam, os novos. A gente chora quando, por exemplo, no final do filme da cela, Milagre na Cela 7, você chora. Emoção, emotivo. A pessoa ministrou sobre a sua vida. A pessoa falou na sua vida. Mas ela falou que você precisa ouvir. Então falou assim, meu Deus, é isso aí que eu precisava ouvir. Nossa, precisava ouvir o quê? Deus está contigo. Deus é o seu general. Deus é a sua fortaleza. Ele fala, amém, está na Bíblia isso. E alguém fala assim, não temas, Deus está com você. E a pessoa chora. Glória a Deus, uma palavra boa, mas está na Bíblia isso. O que eu quero te dizer? O que eu quero te mostrar? Aprenda a discernir a palavra, o diácresis, a ação daquilo que está vindo para você. Chorar com os que choram é fácil. Eu quero ver aqueles que se alegram com as minhas conquistas. Eu quero ver aqueles que estão felizes com meu carro novo. Eu quero ver aqueles que ficam felizes com a minha casa que eu comprei. Eu quero ver aqueles que estão felizes comigo quando eu ganho algo.
Ontem sortearam 2 bolsas, 100% da Uni Evangélica. Fulano de tal ganhou. Ciclano ganhou. Só viu o povo falar assim, quer dizer, não fui eu. Vocês estavam lá, vocês ouviram essa parte? Vocês viram alguém celebrando? Não celebra, porque não ganhou. Não celebra, ninguém celebra o que você conquista. Mas deixa você errar. Deixa você dar um passo só, um passo. Deixa o Adeilson fazer uma merda, para você ver quantos de vocês vão me abandonar. Porque as pessoas choram com os que choram, mas muitos poucos são aqueles que se alegram com aqueles que estão felizes. Você precisa discernir isso na sua vida. Discernir. Olha o que vai dizer João na sua carta, capítulo 4, versículo de número 1 a seguir. Capítulo 4, versículo 1 a seguir. Amados, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como que se conhece o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Escuta, esse espírito já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus. Amém, irmãos? E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Está dizendo aqui, filhinhos, vocês são de Deus. Se vocês são de Deus, vocês já venceram esse espírito do anticristo. Está dizendo isso aqui. Qual? Qual, pastor? O espírito que fala sem que Deus tenha falado. Olha o versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Pai, em teu nome, primeiro te pedimos misericórdia para que o Senhor nos dê entendimento. Segundo, que esse espírito da verdade combata em nós o espírito do erro, em o nome de Jesus Cristo. Primeiro ponto. Existem vários espíritos que atuam. E não existe, por exemplo, o espírito Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pai Mané, Preto Velho, Maria Padilha. Esses são nomes dados alusivos do candomblé. Nem na Bíblia tem esses nomes. E eu nem sei se esses nomes existem de fato, porque biblicamente não são. Não é para você discernir se é Preto Velho, Zé Pilintra, Pai Mané, Maria Padilha, não é isso. Sete Flechas, Boca Escura, tudo são nomes dados. Não é para você discernir essas coisas. Não. É para você discernir se aquele espírito que falou na boca daquela pessoa é espírito da verdade ou é o espírito do erro? É o espírito da bênção ou o espírito do engano? E quando eu analiso isso, eu vou me entregar primeiro ao propósito de Deus. Bom, primeiro, se você quiser vencer em qualquer área da sua vida, você precisa buscar o discernimento de espírito. Primeira coisa, discirna pessoas. Olha para cá. Discirna pessoas. Discirna com quem você anda. Porque elas vão te ajudar ou elas vão te segurar. Discirna pessoas. Analise pessoas e julgue as ações das pessoas. Você pode entrar no diácresis. Você deve entrar no diácresis. Alguém diz assim para mim,
pastor, eu não gosto de julgar ninguém. Tá, então você é antibíblico. Porque você tem que julgar, sim, não a pessoa, mas a ação dela e a fala dela. Porque essa é a palavra de Deus para você. Julgue a ação, julgue a palavra, porque isso é bíblico. João vai dizer assim, olha, não, amados, não aceite qualquer fala, qualquer espírito. Você não sabe qual é o espírito que está por trás daquela fala. Se ele é o espírito das trevas ou se ele é o espírito de Deus. Então o texto começa dizendo exatamente isso. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai, ou seja, julgue se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se levantam no mundo. Então você tem obrigação de julgar ações das pessoas. Você tem obrigação de julgar a palavra das pessoas. Essa semana, de sexta para sábado, eu não dormi. E vou explicar por que eu não dormi. 2h10 da manhã, meu celular toca. E quando o celular toca nesse horário, a primeira reação que você tem na casa que está o celular é que alguém morreu. Olhei no celular, ligaram de WhatsApp. Que o toque do WhatsApp, você acaba ouvindo mais alto. Não sei porquê, você não coloca no silencioso. O meu celular coloca, o WhatsApp não entra. E aquele barulho. Você levanta, serra até o lado da cama, você tem que descer. Não é? Virei para um lado, pá, eu tinha cama, era o outro lado. Peguei no criado mudo do celular, olhei. Era um pastor de um certo ministério. 2h, para ser bem precisos, e 11 da manhã. Eu tinha que levantar às 6 da manhã para ir para o E-Guerra, para organizar lá o estacionamento. Tudo do projeto. Quando eu olho, eu falei, não vou atender, não é possível. Aí a hora que eu resolvi atender, que eu fui para a sala, ele desligou. Já mandou uma mensagem assim, pastor, eu vou morrer. Aí eu falei assim, misericórdia, o que está acontecendo? Ele falou assim, meu coração está acelerado, estou tremendo todinho, estou em crise de ansiedade. Pastor de um ministério, presidente de um ministério. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Essas são as palavras. Aí eu te faço uma pergunta. O que você discerne nessa hora? O que levou essa pessoa a viver uma crise de ansiedade tão forte? Um pastor que eu conheci agora no máximo um mês atrás, para achar em mim uma resposta para o problema dele. Um líder que tem 23 igrejas. De uma coisa vocês podem ficar certos, irmãos. Eu vou ser bem pedante na minha fala. Eu tenho sido forte o suficiente para ajudar pessoas. Vocês não têm ideia do que Deus me dá como fortaleza para caminhar. Vocês não têm ideia. Às vezes eu falo assim, Senhor, que força é essa? Que força é essa? E aí eu fiquei pensando assim, que espírito é esse que está atuando por trás? E aí conversando, aprofundando, são palavras que ele foi ouvindo, de pessoas muito próximas, que ele amava, que ele estava muito ligado, e começaram a falar, ele não discerniu o espírito, ele acreditou nas palavras e ele entrou numa furada. O que eu quero te dizer? Cuidado com a ação e palavras das pessoas. Segundo ponto que eu gosto de abordar, discirna lugares. Nem todo lugar é para você. Nem todo ambiente é para você.
Fiquei muito amigo do Cicinho. Depois antes do Covid. Eu tentei trazer ele no meu congresso, estava agendado, ele estaria no congresso. Não deu, só que agora, dessa vez, eu o trouxe para o EGER. E conversando com ele, a gente estava falando, batendo um papo sobre esse assunto. E depois ele falou isso no altar também, na pregação ontem. Ele fala assim: lá na minha cidade tem pecuária, eu vou, mas na hora do show eu não fico. Eu levo meus filhos para o parque. Sabe por quê, pastor? Porque eu vim do mundo. Eu vim da droga, eu vim da cachaça. Eu vim de 33 anos daquilo que o mundo fez com a minha cabeça. Então esses ambientes não é mais para mim, sabe por quê, pastor? Porque mexe ainda com o meu interior. Mexe ainda com a minha carne. Mexe ainda com a minha vontade. Então eu fico mais longe, porque eu vou discernir, ele não falou discernir, é o que eu estou dizendo. Eu vou discernir o lugar que eu estou. Nem todos os lugares são ambientes para você. Não são. Discirna os lugares. Discirna, tenha esse entendimento. Porque se a sua carne é fraca, e eu sei que é, porque a minha é, porque a única hora que a nossa carne fica forte é quando ela é satisfeita. É quando você alimenta. É quando você dá para ela o que ela quer. Por isso que um cristão que não tem relacionamento com Deus, ele é fraco no espírito e forte na carne. E quem é forte na carne não tem discernimento de ações, não tem discernimento de lugares, não tem discernimento de pessoas, não tem discernimento de espírito. E eu fico assim com dó de quem ouve qualquer um. Escuta o que eu vou te dizer. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Tem crente que fala assim: eu prefiro andar com pessoas que não é da igreja. Tudo certo. Mas é um engodo. É placebo. Porque no fundo elas estão te envolvendo de uma certa forma que vai causar em você uma estranheza depois. Porque elas vão falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem enganou Adão e Eva? O espírito da mentira. O que Satanás falou para Adão foi o inverso daquilo que Deus tinha proposto. Deus disse assim, ó: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Satanás veio e falou assim, ó: a árvore do conhecimento do bem e do mal vai te dar conhecimento. O que eu quero te mostrar é que o espírito do erro está na ação provocada pela palavra. Dá para entender? Olha para cá, irmãos. Estão tirando atenção aqui, olha para cá. O espírito do erro, olha para mim, tem uma atitude depois de uma palavra. Que palavra você está ouvindo? De quem você está ouvindo? Esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim: eu gosto de pegar conselhos com quem não é da igreja. Eu falei: muito bom. Você está certo. Depende do caminho que você quer andar. Porque se o caminho que você quer andar é o mundo, o conselho está certo. É lá mesmo que você tem que pegar conselho. Quem é que vai te confrontar lá fora? Me fala para mim, pelo amor de Deus. Quem é que vai te confrontar? Quem é que vai te mostrar o caminho? Quem é que vai te dizer que você está errado? E quando você fala para a pessoa que ela está errada, ela te bloqueia depois. Eu tenho uma lista aqui de pessoas desta igreja que não me responde mais. Tratam como se eu não fosse ninguém na vida delas. Não me respondem mais. Não falam mais comigo. Membros desta igreja. Eu estou desautorizando qualquer um de vocês a ligar para alguém e perguntar por que não está vindo na igreja. Se você fizer, não faça em nome desta igreja. Porque quem quiser agora o meu auxílio, a minha ajuda, tem o meu número de telefone. Eu cansei de ser babaca na mão das pessoas. Diante de Deus, pastor, é muita falta de respeito. Tudo bem, irmão, como é que você está? Por que você não está vindo? Tudo certinho? Está precisando de mim? Nem responde. Cansei. Sabe o que é isso? Vou discernir espírito. Discernir espírito.
Meu celular não desliga 24 horas. Tanto que vocês viram agora, 2h30 da manhã, 2h10, o cara me ligando. Não desliga. Todo mundo sabe onde me encontra. Sabe onde me encontra. Mas tem gente que tem o prazer de falar assim: ah, o pastor não me mandou mensagem, não me ligou, por isso que eu não estou indo mais. Não é não. A pessoa está procurando um pretexto para poder sair do contexto. Eu estou aqui, irmãos. Quando você precisar de mim, pelo amor de Deus, me liga. Eu vou onde você precisar, eu estou com você. Mas no século 21, eu com 52 anos de idade, com 29 anos praticamente de ministério, a pessoa nem me ouvir, nem me mandar um alô, nem falar: pastor, eu não estou bem, preciso do senhor, pastor, não quero mais ir na igreja. Tá? Não, elas não respondem. Esses dias alguém me bloqueou. Você acredita nisso? Discirna. Jesus, ele vai dizer assim, quem quiser me seguir, venha após mim. Venha. Então discirna essas coisas. Outro ponto, discirna conversas. Se você perceber, presta atenção aqui, se você perceber que aquela conversa está tomando rumos desproporcionais, que não correspondem com o que você crê, com o que você acredita, cai fora. Irmãos, eu sou líder em várias as áreas da vida. E nesses últimos 2 meses para frente, agora, eu estou contratando equipes de trabalho, politicamente. Escuta o que eu vou dizer. E aqui, em nenhum momento nesses 28 anos políticos que eu tenho como assessor e chefe de equipe, em nenhum dia você vai me ver discutir política. Em nenhum lugar você vai me ver brigar por causa de política. Não entro, não brigo, não perco meu tempo, porque biblicamente eu não vou ficar jogando pérolas aos porcos. Não vou. E outra coisa, se a pessoa tem a convicção, tudo certo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou contratar, eu falo: está caminhando com alguém politicamente? Estou. Amém. Glória a Deus. Que tudo dê certo para vocês. É assim que eu trabalho. Igreja, teologia, não discuto. Pastor, como é que é esse negócio aqui? Os nefilins, tal, assim. O pastor meu falou que eram gigantes que vieram, tal. Esses gigantes tiveram relacionamento com as mulheres e eram demônios, tal. Eu falo assim: não eram. Qual a interpretação do senhor? Eu dou minha interpretação bíblica e provo biblicamente. A pessoa fala assim: mas não acredita assim não, meu pastor falou diferente. Eu falo assim: fica com o seu pastor. Não entro. Eu estava dando aula de história, fazendo estágio de história quando eu terminei a faculdade de história. Você sabe que faculdade, para terminar, você tem que fazer estágio. Fui para a sala de aula dar aula de história. As minhas aulas de história não terminavam em história. Eu começava a falar da Primeira Guerra Mundial, tal, levantava a mão assim: pastor, e os nefilins, não sei o que, o gigante transou, não sei o que, Gente, aula de história. Estou falando aula de história. Aí eu tinha que chegar lá, chegava na diretora, na gestora do colégio, a aula era para ser de história, mas foi de teologia, o que eu posso fazer? Aí ela falava: você só precisa de horas, né? Preciso. Aí, vamos pôr mais horas de história pro senhor, vamos pôr mais horas de história pro senhor. Aí eu chegava na sala de aula, tinha 30, 40 adolescentes, aí chegava, começava lá assim, aí começava: por que a fruta realmente era maçã? Um olhou e falou assim: como é que nasceu Adão e Eva? Aí outro falou assim: Adão tinha umbigo? Eu falei: boa pergunta. Boa pergunta.
As minhas aulas de história não terminavam em história, terminavam em teologia. Em teologia. O que eu quero te mostrar aqui é que se você tem a unção de Deus, você vai atrair esse ambiente para você. Você vai atrair, as pessoas vão te procurar pelo que você representa diante de Deus. O que você representa? Você é embaixador do reino de Deus na terra. E aí você tem que discernir, não vai discutir teologia com ninguém, mas você vai pôr a Bíblia no coração das pessoas. Chegou um dia que a diretora falou assim, vou fazer um fórum de teologia aqui pro senhor vir. Vou fazer. Aí fez, eu fui. Aí a pergunta era só teologia. Aí juntou o professor, juntou o gestor, juntou o coordenador. Aí vinha perguntas e perguntas e perguntas. Porque eu joguei esse tempo atrás, 2 anos atrás, eu joguei Volta ao Mundo Bíblico em 80 dias. 15 capítulos por dia. Olha que loucura. Entrou quase 100 pessoas no grupo. Brasil inteiro. Tinha até fora do Brasil. Ainda tem. Portugal, Estados Unidos, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás. Tá lá, o grupo tá lá ainda. Tá lá. Hoje com menos perguntas, porém nós estudamos muito, mas muito a Bíblia. O que eu quero dizer para você? Gente, presta atenção. É preciso discernir especificamente aquilo que você está conversando. Não entre em confusão. Não tente convencer a pessoa pela sua capacidade. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Alguém vem falar contra os projetos que eu tenho? Eu calo. Eu calo. Outro ponto para mim começar a encerrar, que é o bíblico especificamente, discernir os espíritos. Que espírito está usando aquela pessoa? Ah, mas aquela pessoa é pastor, não interessa. Pedro também era um apóstolo e foi usado por Satanás. Minutos antes, o Espírito de Deus falou na boca dele. Minutos antes, ele disse assim: Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, o nosso Messias, o Salvador. Aí Jesus fala assim: Pedro, o Espírito que revelou isso não foi de carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Oh, aleluia. Aí Pedro falou: Sou de Deus mesmo, né? Pedro pensou assim. Aí Jesus falou assim: Pois é, gente, eu vou ser morto daqui uns dias. Eu vou ser levado na cruz do Calvário. O Espírito de Deus já saiu de Pedro e entrou de Satanás. E Pedro falou assim: Que é isso, Jesus? Você vai morrer não? Uai, não, estou aqui. Pedrão está do lado aí, ué. Ele falou assim: Eu, se precisar, morro contigo. Primeiro, Jesus falou assim: Primeiro, Pedro. Segundo, é o seguinte: primeiro, que está te usando agora é Satanás. E segundo, você vai ser o primeiro a me deixar. E antes que o galo cante 3 vezes, você vai cair fora, filho. Você vai morrer comigo, que jeito? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Entenda. Discirna o Espírito. Pedro falou o quê? Alguém fala para mim assim: Pastor Adeilson, você vai morrer. Aí chega alguém em mim e fala assim: Pastor, fica tranquilo, eu estou aqui, você não morre não. Eu tenho uma nova menina lá em casa, vou andar com ela no bolso, estou do seu lado. Isso é bom para mim ou não é? É bom. É bom. Tem um coronel lá em Goiânia, chama Coronel Zerda. Ele comandou aqui o CPE durante muitos anos, e ele é de Goiânia, e ele me chamou esse dia para conversar, bati um papo com ele, tal. Ele falou assim: Eu preciso de um projeto lá em Anápolis, rapaz. O que você precisar de mim lá em Anápolis, você pode contar. Que eu estou agora reformado, mas a equipe lá é minha, está comigo. Eu falei: Olha que beleza, pai. Preciso mesmo, né, de um cara, Coronel Zeda. Olha para você ver. É a mesma coisa, Pedro do lado ali olhou e falou: Jesus, você não vai morrer não. Alguém fala para você assim: Ó, gente, pode andar tranquilo, eu estou do seu lado, fica tranquilo. Aparentemente é uma palavra boa, mas Jesus falou assim: Como assim, Pedro? Está repreendido, Satanás está falando na sua boca, eu vou morrer sim. Interessante que Jesus, ele descia para Jerusalém, os textos vão dizer assim: Jesus ia para Jerusalém. Depois vai lá em João, vai dizer assim: a cara de Jesus era a cara de quem ia para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer assim: Jesus continuou descendo para Jerusalém. O que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus sabia que em Jerusalém ele ia morrer, mas ele continuava indo para Jerusalém. Então aqui vai discernir os espíritos.
O que quer dizer isso, pastor? Que nem tudo que é ruim é de Satanás. E nem tudo que é bom é de Deus. Tem coisas ruins na sua vida que vai ser o próprio Espírito de Deus que vai permitir para você aprender, para você crescer, para te dar uma escola, uma aula na sua vida. E tem coisas maravilhosas, boas, extraordinárias, fenomenológicas, que vão acontecer, que você vai achar que foi Deus, e não foi, foi Satanás, colocando um prato de lentilhas, e você comeu. Preste atenção nisso. Então saiba discernir espíritos. E vou ler de novo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado neste mundo. E finalizando a minha fala, discirna momentos. Ontem o evento foi tão bom, o pessoal lá participando, tal, chegou um cara que eu nunca vi na vida. Chegou em mim no finalzinho, falou: pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Pastor, foi um churrasco em casa sábado que vem. Sábado, vamos fazer lá, fazer picanha, eu vou organizar, chamar uns amigos, o senhor pode estar lá? Eu falei: esse cara está na emoção. Ele não discerniu o momento. Eu falei assim: nos conhecemos de onde? Não, não conheci o senhor não vi o senhor ali agora e gostei e tal. Eu falei: esse cara não discerniu o momento. Porque na hora da alegria você fala tanta coisa, né? Promete tanta coisa, depois se arrepende. Quando passa aquele momento da euforia, você fala: o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? E aí eu tava saindo assim com o diácono assim e tal. Chamei e falei: vem cá, aquele irmão lá. Aí ele pegou uma caminhonete toda bonita, rapaz. Entrou na caminhonete na hora de ir embora. Quem é aquele irmão? Ele olhou assim e tal. Falou assim: não sei não. Eu falei assim: mas ninguém conhece esse cara? O cara quer me dar churrasco, picanha. Nós precisamos aprender a discernir o momento. Então a frase é: nunca prometa nada quando você estiver demasiadamente feliz. Porque quando abaixar um pouquinho o seu nível de alegria, né, e vier uma serotonina, noradrenalina, né, mais elevada, ou você tiver um pico de energia lá em cima e você prometer e de repente a energia abaixa, você vai se arrepender do que prometeu. Quem é que nunca? Quem é que nunca numa alegria, naquela emoção, o time ganhou, né? Ganhou um presente, ganhou um carro, aquela coisa, toda alegria, todo mundo feliz, tal. Ô irmãos, vem em casa, todos, vamos lá, semana que vem, vamos fazer, tal. Alegria. Aí você se arrepende. No dia seguinte você está chororô, você está com dor de cabeça. No dia seguinte você fala assim: o que eu fui fazer? Aí você fica mal falado, porque você não discerniu o momento. Você tem direito de se arrepender, sim ou não, irmãos? Tem. Só que se você fizer isso sempre, um dia você cai em descrédito. Nós temos um amigo, um pastor, que ele é assim. Ele chega em você, dá um tapinha nas suas costas e fala assim: varão, precisando te falar uma coisa aí. Aí ele chega em outro, tal, dá um tapinha nas costas e fala assim: ô varão, precisando trocar uma ideia, falar umas coisas aí. Um dia o pastor Ó chegou em mim e falou assim: o pastor fulano de tal, ele chega em todo mundo e quer falar uma coisa. Já te falou essa coisa? Eu falei até hoje, pastor, nem eu, nem ninguém, acho que nem Deus sabe o que ele vai falar. Eu acho que ele não tem assunto, mas ele quer um network, ele quer abraçar, então ele fala isso. E isso cria uma expectativa, mas também gera uma descredibilidade. Porque todo mundo fica assim. Você quer ver uma coisa? Eu falo pra você assim, chama alguém assim, chama o Max, fala: Max, preciso conversar amanhã com você. Não é legal. A pessoa nem dorme direito. Hein? Concorda comigo? Nem dorme.
Aí chega amanhã, tal, passou nada, você está lá. Tremendo. E aí? Nada. Passou depois da manhã, nada. O que ele queria falar comigo, gente? Tal. Aí você liga para a pessoa. Pastor, só queria falar comigo? Ô, irmão, sabe que eu nem lembro mais o que era? Isso gera uma descredibilidade e traz uma ansiedade. Irmãos, as pessoas já estão sensíveis. Para você falar bom dia para ela, você tem que tomar cuidado. Dependendo do dia, ela vai dizer assim, bom dia para quem? Sensibilidade, a flor da pele. Então aprenda a discernir momentos. Não só os seus, mas dos outros também que estão ao seu lado. Ninguém é o mesmo o tempo todo. Você não é 100% emoção, também não é 100% razão. Tem hora que você está conectado, tem hora que você está desconectado. Tem hora que você está ligado no 220. Tem hora que você é 110. Estão entendendo ou não, irmãos? Tem hora que você é, tem hora que você não é. Você conversa com alguém de manhã, ela está sorridente, tranquila, oh, maravilha. Almoçou, depois do almoço, você fala assim, para onde foi aquele poço de alegria? Para onde foi aquele poço de felicidade? Você precisa saber discernir momentos. Nem toda hora é hora de brincadeira. Nem todo dia é dia de alegria. Nem todo momento é momento de promessas. Você tem o direito de se reservar, de ficar calado. Até um bandido que mata uma pessoa, ele tem o direito de ficar calado diante do juiz. Diante de um inquérito, de uma investigação. Então, preste atenção nisso. Existe um dom chamado discernimento de espírito. Busque esse dom. Se tem um dom que eu oro e falo, Senhor, continua me dando essa bênção. Se não tem um dom que eu peço constantemente, é esse. Quanto mais você entender esse dom, menos você erra na vida. Mais pessoas de Deus você escuta, e menos pessoas de Satanás você ouve. Mais perto de Jesus você fica, mais longe das coisas que não prestam você também vai ficar. Discernimento. Você tem que ter discernimento. Até do filme que você assiste tem que ter discernimento. O crente assiste filme com controle na mão. Porque a hora que passar a cena de Checho, e quase tu tem cena de Checho, você muda o Checho. Muda o Checho, não deixa. Porque é nesse momento que você vai discernir. Por quê? Porque você é carne. Ah, pastor, eu me converti, eu saí do mundo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já viu aquele hit? Você tá aquelas músicas, aquelas músicas chiclete na sua cabeça? Você nem percebe. Sua carne fala sem você ver. Fisiologicamente você vai falar. Da fisiologia você fala mais do que a sua palavra. Já viu a mulher quando ela está ali no shopping? Você vai buscar neurociência, você vai entender isso. Ela está ali no shopping, ela quer falar com alguém, mas ela não fala verbalmente. Ela fala fisiologicamente. Ela faz assim. Você fala assim, está repreendido. Porque o corpo fala. O corpo fala. Alguém falar para você assim, bom dia, você fala bom dia. Verbalmente uma coisa, fisiologicamente outra. Então, irmãos, discirna. Ore a Deus. Se tem um dom que a igreja precisa buscar, é esse, discernimento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor diz na tua palavra, quem quiser sabedoria para te pedir, nós te pedimos sabedoria.
Nós te pedimos discernimento. Porque Satanás enganou Adão e Eva com a palavra. Porque eles não discerniram o contexto. Não discerniram o contexto. Pai, em nome de Jesus, nos dá discernimento de pessoas, ações, lugares, espíritos e momentos. Nos dá discernimento. Não nos deixe falar na hora da raiva e nem prometer na hora da alegria. Nos dá equilíbrio, nos dá entendimento. Pai, eu te imploro que essa palavra tenha fixidez no coração dessas pessoas. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Jesus. Glória a Deus. Maravilha.